Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Dutra e hoje irei falar sobre grandeza física e prefixo grego. Grandeza física é tudo que pode ser medido, ou seja, é quando a gente faz uma medição e coloca um número e uma unidade. A unidade de medida ela pode ser padronizada ou não padronizada. Quando ela não é padronizada, se duas pessoas fizerem uma mesma medição, irão encontrar valores diferentes. Por exemplo, o seu pé não tem exatamente o mesmo tamanho do pé do seu colega. Então, se você e o seu colega fizerem uma medição do tamanho de uma sala, por exemplo, irão encontrar valores diferentes. O mesmo acontece com o tamanho do seu polegar. O polegar não é padrão. O tamanho do polegar varia de pessoa para pessoa. Sendo assim, quando se faz uma medição com o polegar, é provável que não encontre o mesmo valor. O mesmo acontece também com o palmo ou então outro objeto qualquer. Quando a unidade é padronizada, isso não acontece erro. Se não acontece erro, isso quer dizer que quando a pessoa faz a medição, independente de quem, irá obter exatamente o mesmo valor. Quando você utiliza, por exemplo, uma régua graduada em metros para fazer a medição, independente de quem for medir, irá encontrar o mesmo valor. O mesmo acontece com o volume em litros ou com o quilograma. O Sistema Internacional de Unidades é formado por duas tabelas. Uma tabela de base, que é formada por 7 elementos, e uma outra tabela derivada. Na tabela de base, tenho aí comprimento, massa, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, tempo, intensidade luminosa. Cada um com uma unidade de medida e com um símbolo apropriado. Na tabela derivada, é quando se utiliza mais de uma vez a tabela de base. Essa tabela de derivada é muito grande, então aí eu tenho 3 exemplos para vocês. A velocidade, a aceleração e força. A velocidade utiliza duas unidades da tabela de base. Você pode observar que a velocidade, a unidade dela é metros por segundo, ou seja, é a unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo. E tem o símbolo SMS, que tem o símbolo ms. Assim, para os outros casos também. Pode observar que a aceleração, metro por segundo ao quadrado, força, quilogramas, metro por segundo ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, essa tabela derivada possui vários elementos. Grandeza vetorial versus grandeza escalar. A grandeza vetorial é quando a gente representa ela por um vetor, ou seja, uma flecha. Todo vetor apresenta 3 características: módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho do vetor. Direção é a linha reta que o vetor é formado. E o sentido seria a orientação do vetor. Toda grandeza vetorial, nos perguntamos para onde. Ou seja, para onde que o vetor está apontando. E isso é bastante interessante, que mesmo sem saber de forma intuitiva, a gente já se pergunta para onde. Por exemplo, se você escuta que seu amigo irá dar 3 passos, você logo se pergunta para onde. Ou seja, o deslocamento é uma grandeza vetorial. O mesmo acontece com velocidade. Imagina a situação. O carro está em uma estrada a 30 km por hora. Como foi mencionada a velocidade, você se pergunta para onde. Ou mesmo que seja para um lado ou para o outro dessa estrada. Força. Se eu falo que irei empurrar um objeto, você também se pergunta para onde. E há outras unidades também de vetoriais
que nós iremos ver ao longo do curso. Grandeza escalar. Uma grandeza escalar, nós não precisamos complementar para saber o significado. Por exemplo, quando eu falo que agora são 5 horas, isso já está completo, essa informação já está completa na sua cabeça. A gente não precisa mais de nenhum complemento, ou seja, isso é uma grandeza escalar. Se eu falo que uma pessoa possui 10 ou 50 quilogramas, isso já forma na sua cabeça automaticamente essa imagem. Então, não precisa de nenhum complemento. A massa, então, é uma grandeza escalar. A temperatura também. Agora são 40 graus Celsius. Você já sabe, você já formou essa imagem na sua cabeça. Não precisa complementar com mais nenhuma informação. O mesmo acontece com a energia e outras unidades que nós iremos ver ao longo do curso. Prefixo grego são letras do alfabeto grego que, quando colocado na frente de uma grandeza física, apresentam um determinado valor. Por exemplo, 1 quilômetro vale 1000 metros. Isso porque o K é um prefixo grego que vale 1000. Aqui tem uma tabelinha de prefixo grego que você consegue consultar em qualquer livro. Claro que nós não precisamos decorar esses prefixos gregos. A tabelinha é feita para ser consultada. Tem alguns que, é claro, com tanto a gente utilizar, acaba decorando, mas a sua maioria nós não conhecemos de cor. E essa tabelinha que você está vendo aí, ela não está completa. Se você pesquisar, tem tabelas bem maiores do que essas. Então, o prefixo grego são... Para alterar prefixo, eu utilizo duas regras. Uma regra para retirar prefixo, uma outra regra para colocar prefixo. Para retirar, você vai retirar e colocar o valor do prefixo. Para colocar, você vai colocar o valor do prefixo, mas com o sinal do expoente trocado. Eu irei fazer alguns exemplos para você entender melhor. Aqui eu tenho 4 quilômetros. 4 quilômetros e quero passar para centímetros. O primeiro passo para você alterar o prefixo grego é saber qual é o prefixo que eu irei retirar, qual que irei colocar. A regra é bastante simples, gente. O prefixo que está do lado esquerdo, você retira. O prefixo que está do lado direito é para você colocar. Vai utilizar, então, a tabela de prefixo grego, localizar onde está o prefixo que você quer retirar e o prefixo que você quer colocar, para descobrir, então, quais são os valores deles. Sendo assim, eu vou repetir o 4. O K, que é para retirar, vou colocar o valor dele. Observa na tabela. K vale 10 a 3. 10 a 3. E para colocar o C, observa na tabela. O C vale 10 elevado a menos 2. Mas quando o prefixo está do lado direito, eu vou trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. E o que está depois você repete, centímetros. Quando eu possuir mais de um 10 no número, a gente repete a base e soma o expoente. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10, 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, 4 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Eu vou fazer mais um exemplo. 5 gigametro para hexametro. Então, observa aqui, quais são os prefixos? Prefixo vem na frente de alguma coisa. Então, aqui eu tenho o prefixo G, prefixo E. Eu vou retirar o G e colocar
o E. Observa na tabela quais são os valores dos prefixos. O prefixo que eu vou retirar, eu coloco o valor dele, 10 a 9, 10 a 9. E o prefixo que eu vou colocar, eu troco o sinal do expoente, vai ficar 10 elevado a menos 18. Dois números com bases iguais, eu repito a base, subtraio os expoentes. Então, 9 menos 18, menos 9. Mais um exemplo, então. 2,5 metros para decâmetro. Eu não tenho prefixo para retirar, irei colocar o prefixo DA. Então, para colocar o prefixo DA, observo na tabela que o DA é 10 elevado a menos 1, mas quando eu coloco, eu troco o sinal do expoente. Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Então, ó, não tem prefixo, eu repito 2,5. E o DA, vou colocar 10 elevado a menos 1, que na hora de colocar, troca o sinal do expoente. Mais um exemplo, então, 2 vezes 10 ao quadrado, nanolitro para litro. Eu vou retirar o N e não tenho prefixo para colocar. Então, olha, repito o que está na frente. Deixa eu pegar o apontador. Repito o que está na frente. O N eu vou retirar, vou substituir pelo seu valor. Olho na tabelinha, 10 elevado a menos 9, coloco aqui. Então, ó, tem dois números com base 10, vou repetir o 10 e somar os expoentes. 2 menos 9. 9 menos 2, 7. O resultado, então, vai ser menos 7 litros. Com cuidado com a matemática. Na regra de soma ou subtração de números, se os sinais deles forem iguais, você vai somar e repetir o sinal. Se os sinais são diferentes, você vai fazer o maior menos o menor e repetir o sinal do maior. Vamos aos exemplos, então. 8 menos 5. Os sinais são diferentes. 8 é positivo, 5 é negativo. Então, o que você vai fazer? Maior menos o menor e repetir o sinal. 8 menos 5, 3. Sinal do maior, positivo. Outro exemplo, 5 menos 3. Sinais são diferentes. Maior menos o menor. 5 menos 3, 2. Ok? 6 menos 7. Os sinais são diferentes. Vai fazer o quê? Maior menos o menor. 7 menos 6, 1. Sinal, então, do maior, menos 1. Mais um. 6 mais 1. 2 menos 6. Vai fazer o quê? Sinais são diferentes. 6 menos 2 dá 4. Sinal do maior, menos 4. Mais um exemplo. 4 menos 6. Sinais são iguais. Sinais são iguais, você vai somar e repetir o sinal. 6 ou 4 mais 6, 10. O sinal negativo, você vai repetir o sinal. 3 mais 5, sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, você soma. Então, dá 8 e repete o sinal positivo. Próximo. 10 menos 15. Os sinais são diferentes. Então, você vai fazer maior menos o menor e repetir o sinal do maior. 15 menos 10, 5. Sinal do maior, menos 5. Mais um exemplo. 20 menos 12. Sinais são diferentes. 12 menos... Sinais são diferentes. 20 menos 12 dá 8. O sinal do maior vai dar 8 mesmo. Bom, pessoal, então apenas isso por hoje. Até a próxima aula.